14º dia, 2026, será o ano das portas sobrenaturais. Graça e paz. Eu sou o profeta Pastor Marconi Silva. Hoje nós estamos em mais um dia da campanha profética 50 dias para a virada de Deus no ano de 2026. E chegamos ao 14º dia com um tema profético extremamente forte e liberado pelo Espírito Santo. 2026 será o ano das portas sobrenaturais. Meu querido e minha querida, prepare o seu coração, porque quando falamos de portas sobrenaturais, não estamos falando de oportunidades comuns, de coisas que qualquer pessoa consegue, de acessos humanos ou de favorecimento natural. Estamos falando de portas que só Deus pode abrir, portas que estavam trancadas há anos, portas que ninguém conseguia destrancar. Portas que foram fechadas por injustiça, perseguição, religiosidade, inveja ou obra maligna. Portas que você já achava impossível se abrir novamente. Mas o Senhor diz hoje: eu sou aquele que abre e ninguém fecha. Quando Deus decide liberar uma porta, não existe sistema, pessoa, governo, empresa, situação ou demônio que possa impedir. Ele não depende de aprovação humana. Ele não precisa de assinatura de ninguém. Ele move o céu, ele move a terra, ele move pessoas, ele cria caminhos onde não existiam. 2026 será marcado por acessos divinos, conexões estratégicas, oportunidades inesperadas e portas abertas de forma tão clara que você vai dizer: foi Deus. O versículo-chave de hoje está em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, onde o Senhor declara: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Esse versículo não diz que Deus vai abrir uma porta. Ele diz que ele já colocou diante de você uma porta aberta. Isso significa que espiritualmente já existe um acesso liberado, e 2026 será o ano da manifestação disso. Muitas vezes a porta já está aberta no céu, mas ainda não se materializou na terra. E é por isso que estamos nesta campanha, para alinhar o espiritual com o natural, para declarar, para profetizar, para nos posicionar e para viver aquilo que Deus já liberou. Prepare-se, porque portas que antes exigiam esforço humano, contatos, influência, dinheiro ou recomendação, agora se abrirão simplesmente porque Deus decidiu abrir. Você verá portas de trabalho, portas ministeriais, portas familiares, portas emocionais, portas espirituais e portas financeiras se manifestando com autoridade divina. Esse será um tempo de favor sobrenatural. Aquilo que era difícil será facilitado. Aquilo que era travado será destravado. Aquilo que era impossível se tornará realidade. E eu quero lembrar você com muita alegria que agora o YouTube liberou para o nosso canal a parceria oficial com a Shopee e o Mercado Livre. E isso significa que você pode adquirir produtos com excelente preço e qualidade diretamente pelos links na descrição deste vídeo. Quando você compra através desses links, além de receber algo útil para você e sua casa, você também ajuda o nosso canal a continuar crescendo e alcançando vidas. Isso faz parte desta porta sobrenatural que Deus está abrindo para nós, permitindo que o próprio YouTube nos dê meios de sustento e expansão do ministério. Depois da campanha, dá uma olhadinha lá com carinho, porque isso fortalece o nosso propósito e nos ajuda a seguir com excelência. Agora, eu quero pedir algo muito importante, tanto espiritualmente quanto para o crescimento do canal. Se você está comigo nesta campanha, escreva nos comentários com toda a fé: eu profetizo que 2026 é o melhor ano da minha vida. Essa declaração é um ato profético e também ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que precisam desta palavra. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe com alguém e visite nossa loja. Fica comigo até o final, porque Deus vai falar com você de forma poderosa. Quando falamos que 2026 será o ano das portas sobrenaturais, nós não estamos tratando de pequenas oportunidades comuns, mas de acessos espirituais abertos diretamente pela mão de Deus. Existem portas que se abrem com esforço humano, estudos, contatos, currículos enviados, indicações e horas de trabalho, mas há portas que, por mais que você tente, simplesmente permanecem fechadas porque não são apenas naturais, são espirituais.
portas de honra, portas de reconciliação, portas de cura, portas ministeriais, portas de influência e portas de propósito. Ao longo da sua vida, talvez você já tenha sentido que estava esbarrando em uma parede invisível. Você se dedica, se prepara, ora, tenta de novo, mas parece que algo sempre te impede de atravessar. Isso é sinal de que aquela porta não depende apenas de força humana, ela precisa de intervenção divina. E o Espírito Santo está dizendo com clareza nesta campanha: 2026 será um ano em que Deus mesmo colocará diante de você portas que ninguém mais conseguiria abrir. Portas que estavam trancadas por anos, portas que foram fechadas por injustiça, portas que foram bloqueadas por inveja, perseguição, palavras de maldição, decisões erradas ou ataques espirituais. O Senhor vai reverter cenários, quebrar cadeados, destruir correntes, anular sentenças espirituais e liberar acessos que mudarão completamente o rumo da sua história, da sua família e do seu ministério. E o mais tremendo é que, quando Deus decide abrir uma porta, Ele não consulta ninguém, não pede autorização a homem nenhum, não depende de sistema, de governo, de crise ou de estabilidade. Ele apenas diz: eu abro, e aquilo que era impossível ontem se torna um caminho diante de você hoje. Talvez você tenha olhado para 2024 e 2025 e tenha dito: nada mudou, tudo continuou fechado. Mas o Senhor está usando esta campanha para anunciar que um novo tempo está chegando e que portas espirituais já estão sendo alinhadas para se manifestar em 2026. Portas sobrenaturais estão diretamente ligadas a posicionamento espiritual. Deus não abre portas para manter a gente na mesma vida, Ele abre portas para nos levar a um novo nível de intimidade, de obediência e de propósito. Por isso, antes de liberar portas, Ele trabalha o nosso coração. Ele confronta hábitos, trata motivações, cura feridas, quebra orgulho, mexe na nossa forma de enxergar a vida. Muita gente pede portas abertas, mas ainda está presa em ciclos de desobediência, em relacionamentos que Deus já mandou deixar, em práticas que não combinam com a palavra, em padrões de pensamento que sabotam o plano de Deus. Portas sobrenaturais não se abrem apenas para quem quer, mas para quem decide se alinhar. Quando Jesus diz à igreja de Filadélfia que colocou diante dela uma porta aberta que ninguém poderia fechar, ele destaca um detalhe: porque tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, aquela igreja não era perfeita, não era gigantesca, não era impressionante aos olhos humanos, mas era fiel. E fidelidade é chave para portas sobrenaturais. Em 2026, não será o mais famoso, o mais rico ou o mais influente que verá portas celestiais se abrindo, mas aquele que decidiu permanecer fiel, mesmo com pouca força, que decidiu obedecer, mesmo sem aplausos, que decidiu não negociar princípios para agradar pessoas. As portas que Deus vai abrir não serão recompensa de performance, mas fruto de obediência sincera, perseverança em meio à pressão e constância na presença de Deus. É por isso que o Espírito Santo está usando esta campanha para ajustar sua postura. Ele está te chamando para orar mais, para ouvir mais a palavra, para se afastar de conversas que roubam sua fé, para se desconectar de ambientes que te derrubam espiritualmente, para se aproximar de pessoas que te empurram para mais perto de Deus. Portas sobrenaturais se manifestam quando o céu encontra alguém disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui, faz em mim e através de mim o que for da tua vontade. Esse será o tipo de coração que verá acessos impossíveis se abrindo em 2026. Antes das portas sobrenaturais se abrirem, quase sempre a guerra espiritual aumenta. Não é coincidência quando, perto de uma virada, as lutas ficam mais intensas, as emoções ficam mais abaladas, as notícias ruins parecem se multiplicar e a sensação de oposição cresce. Paulo escreveu que uma porta grande e eficaz se lhe abria, mas juntamente com ela havia muitos adversários. Isso significa que a presença de oposição não é sinal de ausência de porta, mas de proximidade dela.
Alguns de vocês têm vivido exatamente isso. Quanto mais oram, mais ataques surgem. Quanto mais se consagram, mais o inimigo se levanta. Quanto mais se aproximam de Deus, mais pessoas se afastam. Críticas aparecem, portas se fecham no natural. Humanamente isso desanima, mas espiritualmente isso denuncia que algo grande está para acontecer. O inferno não gasta munição com quem não ameaça seus planos. Se o ataque aumentou, é porque o céu já decretou uma abertura de porta que o inimigo não poderá impedir. Lembre-se de Daniel, a resposta já havia sido liberada desde o primeiro dia em que ele buscou ao Senhor, mas houve batalha no mundo espiritual até que o anjo chegasse com a resposta. Assim também acontece com você. Há coisas que Deus já liberou, mas ainda estão em guerra para se manifestar. Em 2026, Deus vai colocar um ponto final em ciclos de resistência que te acompanharam por anos. Portas que estavam trancadas por injustiças, por palavras liberadas contra você, por inveja, por ciúmes, por decisões humanas e até por erros do passado, serão destravadas pela mão de Deus. Ele vai te fazer atravessar limites que você nunca conseguiu atravessar sozinho. Situações que pareciam repetição de fracassos serão interrompidas. Dossiês espirituais levantados contra você serão rasgados pelo sangue de Jesus. Onde antes você batia e a porta não se abria, agora o próprio Deus vai dizer: eu mesmo te abro. E quando ele abre, ninguém fecha. Nem passado, nem pessoas, nem sistema, nem demônios. Nada poderá impedir o que o céu já determinou a seu respeito. Diante de tudo isso, eu quero declarar de forma profética e muito clara sobre a sua vida. 2026 será o ano das portas sobrenaturais. Não será apenas um período com uma ou duas oportunidades melhores, será um tempo marcado por acessos que só Deus consegue gerar. Portas de trabalho que estavam fechadas serão abertas de maneira inesperada. Convites que você jamais imaginou receberão seu nome. Caminhos que haviam sido bloqueados por decisões humanas serão revertidos pelo próprio Senhor. No ministério, Deus abrirá portas para você pregar, servir, influenciar, alcançar pessoas e tocar vidas que hoje você nem sabe que existem. Na família, portas de diálogo, reconciliação e cura serão abertas. Na área emocional, portas de cura de traumas, libertação de pensamentos recorrentes e renovação de alegria serão destravadas. Na área espiritual, Deus vai abrir portas de revelação, intimidade, dons, sensibilidade à voz do Espírito e autoridade na intercessão. Na vida financeira, portas de sustento, criatividade, ideias novas, conexões comerciais e provisão inesperada surgirão. E tudo isso não será para a sua glória, mas para a glória dele. Você olhará para 2026 e dirá: eu jamais conseguiria viver isso sozinho. Foi Deus quem abriu essas portas. E isso se tornará uma marca na sua história. Um ano de divisor de águas. Um ano em que o impossível se tornou caminho, em que o fechado se tornou acesso, em que aquilo que parecia trancado se tornou passagem de favor e propósito. Por isso, não saia desta campanha, não desanime agora. Continue declarando, continue crendo, continue se santificando, continue se posicionando, porque as portas que Deus vai abrir em 2026 estão sendo preparadas hoje, enquanto você ouve esta palavra e se mantém firme. E, em resposta de fé, escreva e repita, com o coração cheio de expectativa: eu profetizo que 2026 é o melhor ano da minha vida. Você não está apenas comentando um vídeo, você está se alinhando com aquilo que o céu já está liberando a seu respeito. Vamos orar juntos por você e por sua família. Não se esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração e também de nos dizer de onde você está falando. Pai querido, em nome poderoso de Jesus Cristo, nós entramos agora na Tua presença com reverência, fé e expectativa. Declaramos que esta oração faz parte da campanha profética 50 dias para a virada de Deus no ano de 2026 e cremos que o Senhor está realizando algo extraordinário na vida de cada pessoa que participa com fé. Senhor, nós reconhecemos que existem portas que o esforço humano não consegue abrir, portas que não dependem de contatos, de influência, de dinheiro ou de força própria. Há portas espirituais que só o Senhor pode destrancar e hoje nós clamamos para que Tu estendas a Tua mão poderosa e abra caminhos que estavam bloqueados há anos.
Deus amado, visita agora esta casa, esta família, este coração. Toca áreas esquecidas, feridas antigas, sonhos que foram enterrados, oportunidades perdidas e projetos interrompidos. Nós pedimos que todo o cadeado espiritual colocado pelo inimigo seja quebrado pelo poder do sangue de Jesus. Que toda palavra de derrota, toda sentença de fracasso, todo decreto de vergonha seja cancelado agora pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, remove impedimentos invisíveis, quebra correntes, destrói muralhas e desmonta armadilhas que o inimigo preparou para impedir o avanço deste teu filho e desta tua filha. Que neste momento o céu se mova em favor dessa vida, que anjos do Senhor sejam enviados com estratégias, respostas, direção e libertação. Nós cremos que portas sobrenaturais estão sendo alinhadas e preparadas, e que 2026 será um ano de acesso ao impossível, não porque merecemos, mas porque o Senhor é fiel e cumpre promessas. Pai, nós declaramos que todo espírito de resistência espiritual caia por terra agora. Onde havia oposição, que haja favor. Onde havia atraso, que haja aceleração. Onde havia travamento, que haja liberação. Repreendemos toda a atuação das trevas que tenta impedir o avanço, roubar a fé, gerar desânimo, confusão emocional, cansaço espiritual e desgaste familiar. Que toda seta inflamável do maligno seja apagada agora, toda acusação seja silenciada, toda voz que diz não vai dar certo seja calada pelo poder da tua palavra. Que este filho e esta filha sintam agora uma renovação sobrenatural de força, ânimo, coragem e esperança. Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo faça uma obra profunda de alinhamento. Que este coração seja conduzido à obediência, à fidelidade, à santidade e ao propósito. Que toda distração espiritual seja removida, que relacionamentos que roubam energia e afastam da tua presença sejam neutralizados e que conexões divinas sejam liberadas. Pai, abre portas de reconciliação, cura emocional, restauração familiar, novas oportunidades de trabalho, crescimento ministerial, desenvolvimento espiritual e prosperidade legítima. Move pessoas certas, fecha portas que não vêm de ti e direciona os passos conforme a tua vontade. Declaramos que essa pessoa não viverá mais ciclos repetidos de fracasso, portas se fechando, tentativas frustradas e oportunidades perdidas. Que 2026 marque o início de um novo tempo, um divisor de águas onde o impossível se torna realidade e onde aquilo que parecia inacessível se torna alcance pela tua mão. Senhor, sela esta palavra no coração e que cada dia desta campanha seja uma construção profética rumo à virada completa que o Senhor já decretou no céu. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos sobre esta vida e esta família. 2026 será o ano das portas sobrenaturais. Declaramos que portas de emprego, portas ministeriais, portas familiares, portas emocionais, portas espirituais e portas financeiras serão abertas pelo Senhor. Que haja testemunhos extraordinários, respostas inesperadas, oportunidades surpreendentes e provisão divina. Declaramos que ninguém poderá impedir o agir de Deus. Nem pessoas, nem sistemas, nem decisões humanas, nem inveja, nem palavras contrárias, nem pastos antigos, nem demônios. Quando o Senhor abre, ninguém fecha. Nós consagramos este ano que se aproxima e já tomamos posse pela fé do que o Senhor preparou. Pai, fortalece este filho e esta filha para permanecerem firmes, obedientes, consagrados e confiantes. Que não desistam, que não abandonem a campanha, que não percam a esperança. Que testemunhem com os próprios olhos a virada sobrenatural preparada pelo Senhor. E agora juntos, como ato profético e público de fé, nós declaramos e pedimos que cada pessoa escreva nos comentários: eu profetizo que 2026 é o melhor ano da minha vida. Que essa declaração seja registrada no mundo espiritual como alinhamento com o teu propósito. Selamos esta oração pelo sangue de Jesus e declaramos vitória, favor, honra e portas abertas. Em nome de Jesus, amém.